Existem vários fatores que reforçam a nossa confiança. O cabelo, por exemplo, costuma ser uma forte imagem de marca tanto para homens como para mulheres. Assim, quando notamos o seu enfraquecimento ou até mesmo queda, é normal que nos sintamos inseguros. Há quem diga que lavar o cabelo todos os dias o faz cair mais. Outros garantem que cortar o torna mais forte. E depois há os suplementos, os shampoos milagrosos e um sem fim de soluções no mundo digital. Mas afinal, o que é mito e o que é verdade quando falamos de queda de cabelo? Juntamente com a Isdin e ao longo de 9 episódios vamos esclarecer vários temas sobre o mundo da saúde do cabelo e das unhas no programa Carecas de Saber. Para desmistificar algumas destas ideias, tenho comigo os dermatologistas Dr. António Massa, presidente do grupo de Tricologia e Onicologia, secção científica da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e que nos vai acompanhar ao longo desta aventura, e a doutora Marisa André, secretária-geral deste mesmo grupo. Bem-vindos ao primeiro episódio Carecas de Saber. Obrigada por estarem aqui. Penso que a pergunta que se impõe é, doutora Marisa, quão importante é a literacia em saúde do cabelo e das unhas? Bem, em primeiro lugar, muito obrigada e é um prazer estar aqui convosco. Eu acho que, em primeiro lugar, a literacia em saúde é importante, ponto. Quando falamos de cabelo e de unhas, eu acho que ainda é mais importante. E porquê? Porque acho que é fundamental as pessoas perceberem que quando têm algum problema relacionado com o cabelo, com o couro cabeludo, com as unhas, devem saber quem é o profissional de saúde que está habilitado para as avaliar, para diagnosticar e para orientar a terapêutica, que neste caso é o dermatologista. Nós costumamos até dizer que dentro da dermatologia temos a tricologia, que é precisamente a área da dermatologia que estuda as doenças do cabelo. E é fundamental, porque hoje em dia a oferta que toda a gente dispõe, seja nas redes sociais, seja por outros meios, é tanta, que eu acho que é importante as pessoas conseguirem separar o trigo do joio. Doutor António, os portugueses não sabem que devem ir ao dermatologista quando têm problemas de cabelo? Muito obrigado pelo convite. Nem sempre estão cientes e nós vamos procurar informar sobre a saúde do cabelo e dar a nossa visão com profissionais qualificados, com médicos qualificados para tratar o cabelo. Isto tem a ver com qualificação própria para o trabalho. Se fizermos uma analogia, é como dizermos, se eu tenho um problema em casa de eletricidade, eu chamo o eletricista, não chamo o carpinteiro. Ou seja, nós temos que tentar ter as pessoas mais qualificadas para tratarem de nós. Qual é a consequência disto? A consequência é termos um melhor cuidado, é termos um melhor diagnóstico. Com um melhor diagnóstico vamos ter um melhor tratamento. Muitas vezes vemos no nosso cotidiano, na nossa consulta, doentes que ou não estão realmente a fazer o tratamento adequado, ou não têm um diagnóstico adequado, ou mesmo por autoiniciativa que estão a fazer tratamentos que não são adequados. E nós temos que tentar melhorar a formação da população para que, quando necessário, haja um acompanhamento e haja com isso um melhor resultado final na saúde do doente. Doutora Marisa, há muita desinformação em relação à saúde do cabelo e das unhas? Eu costumo dizer que há muita sobreinformação e desinformação, sem dúvida, porque efetivamente, e vou cingir-me sobretudo ao cabelo, porque neste episódio vamos falar sobre cabelo, mas eu acho que no que toca a doenças do cabelo, a abordagem que a maior parte da população ou da sabedoria popular é que se trata tudo da mesma forma. E é importante as pessoas perceberem que existem doenças muito diferentes do cabelo, que umas delas podem ser reversíveis, e felizmente para elas, que são a maioria, mas existem doenças em que há uma perda irreversível do cabelo. E de facto isto é importante as pessoas terem essa noção. E portanto o diagnóstico, a abordagem com meios complementares do diagnóstico e o tratamento é distinto e individualizado em função de cada doente e de cada doença. Isto é importante as pessoas terem essa percepção. Queremos falar agora de queda de cabelo. O que é que pode provocar queda de cabelo, Dr. António? A patologia que pode cursar com queda de cabelo é variada. Nós temos alopécias. O que é que significa alopécia? Marisa, o que é que significa alopécia?
Eu acho que esse é logo um conceito que eu explico aos meus doentes, que é a diferença entre queda ou deflúvio, ou eflúvio, que é uma nomenclatura que nós em tricologia usamos muito, e alopécia, e que são conceitos completamente distintos. Quando falamos em deflúvio ou queda, há efetivamente uma perda observável de cabelo. O doente diz que vê cabelo espalhado por todo lado, pelo chão do carro, entopa o ralo do chuveiro, cada vez que penteia ou que utiliza a escova, vê cabelo na escova. E quando estamos a falar de alopécia, estamos a falar de uma zona do couro cabeludo sem ou com menos cabelo. E isto nem sempre se reflete em perda de cabelo quantificada observável. Por exemplo, nós temos doentes que me dizem: ai doutora, cada vez que vou experimentar um vestido num provador de uma loja, fico doente, porque com aquele foco a incidir em cima da minha cabeça, vejo imenso o meu couro cabeludo, coisa que não acontecia há 2 anos atrás. Portanto, são conceitos distintos e que orientam para uma patologia completamente diferente e com prognósticos diferentes, atenção. Ainda assim, o que é que pode provocar a queda de cabelo? Nós temos estímulos que sabemos que podem provocar a queda de cabelo, como vamos falar mais à frente. Por exemplo, os novos medicamentos que, quando perdemos peso, levam a isso. Vamos ter um episódio dedicado a isto. Quando temos situações de stress, quando temos situações de stress cirúrgico, ou seja, uma grande cirurgia, quando temos um parto, quando temos situações emocionais, quando temos infecções do couro cabeludo, quando temos doenças autoimunes também do couro cabeludo. E aqui é importante termos a noção de que a dermatologia estende ao couro cabeludo, porque nós temos afecções cutâneas que, além de terem as manifestações na pele, também vão ter estas manifestações no couro cabeludo. E é preciso tratar na globalidade. Por isso é que é importante ver o cabelo e, com as pistas que aí temos, orientar o doente. E depois eu arriscaria-me a dizer, por vezes, e conforme as patologias, como disse a Marisa, o prognóstico é diferente, mas por vezes tempo é cabelo. E o timing da intervenção pode significar salvar ou não cabelo. Nós temos, por exemplo, no caso das chamadas alopécias cicatriciais. O que é que são alopécias cicatriciais? São faltas de cabelo em que há como que uma cicatriz. E esta alopécia, quando está instituída, a cicatriz é como uma cicatriz onde não nasce cabelo. E isto tem que ser tratado o mais cedo possível para tentar evitar este desfecho. Às vezes podemos evitar, outras vezes não. Mas aqui o tempo é, muitas vezes, essencial. Doutora Marisa, mas é normal perdermos cabelo todos os dias? É, pois, é normal. E a quantidade de cabelo que pode cair durante o dia é variável, pessoa para pessoa. Pode variar entre 50 a 100 cabelos por dia. E é fundamental as pessoas também terem essa noção. Porque muitas das vezes há doentes que dizem: ai doutora, cai-me sempre cabelo todos os dias. Eu digo: ótimo, a mim também. Portanto, e é bom, de facto, esclarecer as pessoas relativamente a isso. Claro que se é uma queda em que, de facto, a quantidade é maior do que aquela que acabámos de falar, então aí, se calhar, é preciso verificar e tentar perceber o que é que se passa, não é? Doutor António, sim. Passamos da queda fisiológica, esta queda dos 50 a 100 cabelos, poderá eventualmente dos 150 cabelos, para uma queda patológica, uma queda em que há doença. E muitas vezes temos o ciclo do cabelo, que tem 3 fases principais: uma de crescimento, uma transição, e depois vamos acabar por ter a queda do cabelo. E é importante saber que muitas vezes os doentes dizem-nos: eu quando lavo o cabelo, se deixo mais dias sem lavar, cai mais cabelo. Ou quando escovo o cabelo, fico com a escova cheia de cabelo. E eu costumo brincar com os doentes e costumo dizer assim: calma, geralmente o cabelo que cai no banho ou que está na escova já estava de malas feitas. Ou seja, é cabelo que está naquela fase de crescimento em que, ok, aquele folículo, que é a casa onde se produz o cabelo, recebeu a indicação que é para parar de crescer, mas a casa ainda tem inclínio. A fase seguinte é uma fase telogénica, como nós chamamos, ou seja, a fase de queda em que o folículo, em que o cabelo, a haste, se desprende do folículo e vai começar um novo ciclo de cabelo. Portanto, e é importante explicar. Repara, e o que acontece quando escova o seu cabelo ou quando lava o seu cabelo é que, como existe de facto uma maior tração, não é? Esse cabelo que ainda estava sentadinho no sofá do folículo,
ok, vai ser empurrado a sair de casa mais cedo. Exatamente. Portanto, mas iria eventualmente cair da mesma forma. Outra questão que também é importante nestes doentes é explicar. Repare, se lavar o cabelo todos os dias, provavelmente irá cair uma quantidade X por dia, não é? E que é normal. Mas se tiver sem lavar o cabelo 5 dias, quando lavar, provavelmente irá ter uma queda relativa àquele dia e se calhar relativa aos dias anteriores em que não o fez. Isto eu acho que é importante também explicar ao doente. Nós já vamos ter aqui toda uma parte da nossa conversa reservada para mitos e verdades, que eu acho importante também, mas eu queria perceber agora, Dr. António, o que é que faz um cabelo saudável, em termos médicos? Um cabelo saudável é um cabelo que não tem patologia. Um cabelo cuja patologia está tratada e está controlada. É um cabelo também com bom aspecto, é um cabelo que gostamos, é um cabelo que está dentro da globalidade da pessoa saudável. Mas outro tipo de métricas que muitas vezes vemos propagandeadas podem não ser do cabelo saudável, porque muitas vezes a base do cabelo próprio é uma base genética. Ou seja, se uma pessoa tem um cabelo fino, pode ter um cabelo saudável. Se uma pessoa tem um cabelo mais armado, o cabelo pode ser assim. É lógico que nós podemos ter um cabelo que está sapado, que é oleoso, que tem alterações que fogem da normalidade e que, se corrigirmos, vamos aumentar a saúde do cabelo. Depois, temos também muitas vezes ter a ver com os cuidados que temos com o cabelo, ou seja, a forma como tratamos o cabelo para que não danifiquemos aquilo que é a nossa natureza. E isto é algo que eu vejo cada vez mais em jovens adolescentes, por isso acho que é bom lembrar aqui. Muitas vezes os penteados, nós chamamos as chamadas alopécias de tração. Tração porque puxamos o cabelo. Antigamente vimos isto num certo tipo de penteados numa faixa diferente. Hoje em dia temos às vezes meninas, adolescentes jovens, em que usam o penteado, fazem uma imensa força e começam a perder o cabelo na zona anterior, por exemplo. E isto deve ser avisado, porque muitas vezes baseiam-se nos artistas, nos ídolos da adolescência, que faz parte, mas que tem consequência na saúde do cabelo. Ou quando vemos crianças ainda muito pequeninas já a fazerem cor, procedimentos mais invasivos, e temos de tentar explicar que isto pode ter uma consequência no médio e longo prazo, que muitas vezes as pessoas não têm esta noção. Muitas vezes, menos é mais. E depois também eu acho que, efetivamente, hoje em dia nós abordamos a medicina de uma forma holística e nós não nos podemos esquecer que o cabelo e as unhas são entidades vivas, não são mortas. E, efetivamente, da mesma forma que nós achamos que não beber bebidas alcoólicas em excesso, não fumar, reduzir níveis de stress ou ter estratégias adaptativas ao stress são importantes, isso também tem impacto no nosso cabelo, não é só na pele. E efetivamente, eu acho que também devemos educar os nossos doentes ou aqueles que ainda não são doentes nesse sentido. E depois, efetivamente, isto que o António estava a dizer é muito importante. Menos é mais. E eu acho que o primeiro passo para não ter doença no cabelo é não agredir o cabelo. Nem com excesso de produtos de hairstyle, que é uma coisa que nós vemos cada vez mais e em faixas etárias mais baixas. Isto é importante porque tem uma repercussão enorme. E depois mesmo do ponto de vista, não é só em termos de imitar ídolos, por exemplo, existem uma série de atividades, por exemplo, de desporto, em que de facto no sexo feminino é quase exigido que existam alopécias de tração. E eu falo por experiência própria, porque tenho uma filha em que vejo isso acontecer. Portanto, eu acho que é muito importante, se calhar, começarmos a educar as pessoas nesse sentido. E depois, por outro lado, explicar alguns conceitos básicos no cuidado diário do cabelo. Que tipo de escova utilizar, que tipo de produtos utilizar, como secar o cabelo, e se calhar provavelmente vamos falar um pouquinho mais à frente relativamente a alguns mitos relacionados com esse aspecto. Mas eu acho que os produtos que se utilizam no cabelo, porque o produto que se utiliza num cabelo que seja encaracolado não é o mesmo que se utiliza num cabelo liso. E hoje em dia existem tantos produtos com tanta oferta e que podem de facto contribuir imenso, não só para a saúde, mas também na qualidade e no aspecto sensorial, como nós nos sentimos com o nosso cabelo.
Existem diferenças significativas entre uma queda de cabelo temporária e crónica? Sim. Respondo eu? Força. Ok. Nós arrumamos as quedas de cabelo, ou os deflúvios, como nós chamamos, em 2 grupos principais. A queda aguda, ou deflúvio telogénico agudo, e que habitualmente é inferior a 6 meses de duração. E temos o deflúvio telogénico crónico, em que habitualmente se estende para além dos 6 meses e muitas das vezes até acaba por ser uma condição permanente em alguns destes doentes, ou na maior parte das vezes em algumas destas doentes, porque é de facto mais frequente em mulheres. Eu não ia dizer de meia idade, porque não me quero incluir nesse grupo, mas a partir dos 40, 50 anos. Okay? Relativamente à primeira, é aquela queda que acabámos de falar, portanto, queda relacionada com um evento de vida desencadeante, seja ele fisiológico, como a gravidez, a amamentação, a menopausa, seja por uma doença que leva de facto à queda de cabelo, por exemplo, doença metabólica, também doenças da tiroide, que são frequentes em faixas etárias baixas, portanto é importante rastrear isso. Outro tipo de, sei lá, por exemplo, uma cirurgia major também pode ser uma causa determinante de queda de cabelo. Medicação, não esquecer medicação também. Existem várias quedas de cabelo relacionadas com medicamentos e suplementos, que nós às vezes também nos esquecemos, porque as pessoas acham que suplemento não é medicamento, portanto não faz mal. E é importante também. E isso dava tema para mais um episódio. E estas quedas de cabelo agudas, que são limitadas no tempo, habitualmente são reversíveis, ou na grande maioria dos casos são reversíveis. Portanto, é uma questão importante de nós explicarmos ao doente, porque a tranquilização acaba por ser, juntamente com a esperoterapia, como eu costumo dizer, o tratamento da doença. Quando estamos perante uma queda de cabelo crónica, ou um deflúvio telogénico crónico, aí à cabeça temos que rastrear se existe ou não alguma doença subjacente que possa, de facto, estar a determinar aquela queda de cabelo. Ou então pode ser pura e simplesmente uma queda de cabelo inerente àquela pessoa que está à nossa frente, mas que é reversível. Ou seja, é uma doente que nós dizemos, descanse, cai-lhe muito cabelo, mas ele está a nascer. Portanto, é tentar desvalorizar um pouquinho essa queda de cabelo mantida que tem diariamente, que geralmente também nunca é tão intensa como a queda na queda aguda, portanto no deflúvio telogénico agudo. E eu juntaria aqui que por vezes este deflúvio telogénico crónico nem sempre é fácil de diagnosticar ou de distinguir entre patologias, e muitas vezes temos a patologia que é a mais frequente nas alopécias, que é chamada alopécia androgenética, e que podem cursar em simultâneo ou de forma diferenciada. Marisa, pode-nos tentar elucidar como é que ajudamos a distinguir? É porque isto é muito importante, porque para o doente, muitas vezes a sintomatologia vai ser semelhante, e é através da história, mas também da utilização de meios complementares, como sendo a tricoscopia, que é a utilização. É o nosso estetoscópio, como eu costumo dizer. É o estetoscópio do dermatologista, e neste caso da pessoa que vai ver o cabelo e que vai ver quais são as alterações do folículo para termos um diagnóstico. Quer explicar um pouco como é que diferenciamos? De uma forma simples, assim, à partida, aquilo que o António estava a dizer é verdade. Esta queda crónica até pode ser uma fase muito inicial da alopécia em padrão, ou da alopécia androgenética, se quiserem chamar. Em padrão topográfico, ou seja, temos a alteração do atingimento conforme as áreas do couro cabeludo, não é generalizada de uma forma igual. Exatamente. Habitualmente, a queda do cabelo, independentemente de ser aguda ou crónica, é generalizada. Não é? Até a maior parte dos doentes diz: doutora, quando faço o rabo de cavalo parece que vejo um bocadinho mais estas faces laterais da minha cabeça. Enquanto que, por exemplo, numa alopécia em padrão, neste caso feminino, ou alopécia androgenética, o que nós vemos é uma diminuição da densidade, mas que se localiza predominantemente na parte da coroa, do vértex, ou, no caso do sexo masculino, as famosas entradas. Portanto, é uma distribuição topográfica distinta. Mas nas senhoras, como eu costumo dizer, nem sempre é fácil fazer esta distinção, porque podemos ter, de facto, uma queda que se mantém, ou seja, a doente diz: doutora, eu sinto que tenho que dar mais voltas ao meu elástico
de há uns tempos para cá, e de facto tenho sempre cabelo também caído quando lavo o cabelo, quando penteio, na almofada, mas também são doentes que notam mais a pele do couro cabeludo. Portanto, acabamos por ter um bocadinho as duas coisas. E de facto, quando nós utilizamos o nosso estetoscópio, ou quando fazemos a tricoscopia dos nossos doentes, o que vemos é que, efetivamente, para além desta rarefação que pode existir destas regiões que nós chamamos bitemporais, portanto, estas regiões laterais do couro cabeludo, também podemos ter, de facto, uma diminuição da espessura do cabelo na coroa. Ou seja, nós quando comparamos a espessura do cabelo nessa zona, por exemplo, na coroa da cabeça, vemos que existe cabelo que ainda mantém a sua espessura, mas outro que está bem mais diminuído, portanto, mais fininho. E se nós compararmos, por exemplo, com a região posterior do couro cabeludo, cá atrás, o que é que acontece? Aí não temos esta heterogeneidade da espessura do cabelo. Isto permite-nos ajudar. Porquê? Porque se nós estivermos perante uma doente que só tem uma queda de cabelo crónica, se calhar não vamos prescrever um medicamento que iremos prescrever caso tenha associado uma alopécia em padrão ou uma alopécia androgenética. E eu fazia aqui um comentário. Este cabelo mais fino, que a Marisa está a referir, nós dizemos que está miniaturizado. E muitas vezes nesta chamada alopécia androgenética, ou seja, que nós dizemos vulgarmente calvície feminina. E que é uma nomenclatura horrorosa. Em que, por norma, na maioria dos casos nas senhoras, há uma manutenção da linha anterior do cabelo, ao contrário do que nos acontece no homem, ou seja, o homem começa a ter entrada, o cabelo vai mais para trás e a senhora vai tendo falta de cabelo predominantemente de forma superior, mas vai manter a linha anterior. E muitas vezes está o doente, nós usamos a tricoscopia que nos dá informações preciosas, mas nós começamos sempre a ver do macro, da imagem grande, para o micro, ou seja, o doente está-se a sentar quando está no consultório e eu muitas vezes já estou a ver a transparência. Já tenho uma primeira noção. Depois pego numa lupa. Não, e depois ouvimos o que ele diz, que é diferente, história, não é? Claro, tem também um olhar com muitos anos de experiência clínica. Vivemos muita observação, claro. Por isso o doente senta-se e nós estamos a ver. Depois pego numa lupa, tenho uma ampliação de 2,5 a 4 vezes, conforme, e depois vou ao tricoscópio. Sim, de uma forma breve, quais são os sinais de alerta que nos dizem é preciso ir ao dermatologista? Depende, porque como lhe disse, o mundo das doenças do cabelo é vasto. Mas se nos cingirmos à queda de cabelo, de facto, se o doente tiver uma queda de cabelo abrupta, que seja exuberante, mantida, eu acho que deve procurar um dermatologista. Se um doente tiver, de facto, a percepção que vê cada vez mais o seu couro cabeludo, provavelmente também deve ir a uma consulta de dermatologia, ou se tiver, por exemplo, uma recessão da linha de implantação do cabelo, como estávamos a falar há pouco no caso dos homens, e numa pequena minoria das senhoras, porque há umas senhoras que infelizmente também têm o padrão masculino, eu acho que isso sim é de ir procurar o dermatologista. Mas existem outras doenças do cabelo tão ou mais importantes e que são tão ou mais urgentes, como sejam, por exemplo, áreas do couro cabeludo que ficam sem cabelo. E aqui abre uma chaveta grande, temos muitas doenças, umas que são reversíveis e que também vamos falar atempadamente noutro episódio, e outras que são irreversíveis, em que o cabelo é pura e simplesmente substituído por cicatriz. Portanto, quanto mais cedo houver um diagnóstico e mais cedo for instituído um tratamento, melhor vai ser o prognóstico. Dr. António, mitos e verdades da saúde do cabelo. Vamos ao primeiro, pode ser lavar o cabelo frequentemente falo cair mais? Já abordamos um bocadinho sobre isto. Dentro de certos limites, não. Mas deve haver certos limites e eu na consulta de cabelo obrigatoriamente pergunto sempre quantas vezes é que o doente lava o cabelo. Eu também. Para saber os hábitos e para tentar corrigir quando necessário e para também ter uma noção da necessidade, da oleosidade que o doente tem, dos processos que estão em curso e como é que vamos ter evolução e depois como é que vamos acompanhar ao longo do tempo. Porque há pessoas que têm necessidade de lavar o cabelo mais do que outras. Não há uma regra, não há one size fits all. Por isso, temos que ouvir o que o doente diz e depois temos que observar o couro cabeludo. E é esta conjunção que nos ajuda. Eu não diria... quando um doente diz que lava 3 vezes por dia, digo não. Se formos ao excesso de lavar uma vez por mês também provavelmente não. Claro. Mas acima de tudo
o doente deve estar confortável. A pessoa deve andar com o cabelo confortável. E depois, às vezes, é preciso ajudar na regulação da oleosidade que leva a um aumento da necessidade do número de lavagens. E eu também vou só acrescentar, perdão, que relativamente à lavagem do cabelo também nos permite até adaptar um bocadinho a nossa terapêutica. Porque imagino que o doente tem uma dermite seborreica, ou seja, uma descamação acentuada do couro cabeludo, em que para nós é importante a lavagem. E por outro lado, a lavagem, ao destacar, por exemplo, as placas ou as escamas, permite também, primeiro, permite a higiene do cabelo, mas depois também permite que outro tratamento que nós vamos sugerir chegue lá mais facilmente. Portanto, imagine, se nós queremos prescrever ao doente um shampoo 3 vezes por semana e o doente diz, só lava a cabeça no cabeleireiro uma vez por semana. Isto acaba por, então se calhar vamos ter que repensar adaptar. Ou vamos ter que evangelizar o doente noutro sentido. Ok? Cortar o cabelo torna-o mais forte? Não. Efetivamente, o que acontece é que o cabelo pode ir ficando mais afilado nas pontas e ao cortarmos o cabelo, a secção de corte vai ser maior e dá a imagem, não é? É um bocadinho ilusão, não é? Que o cabelo é mais grosso, só que está mais saudável. Mas não, isso não é verdade. Perdemos mais cabelo no outono, Dr. António? Não necessariamente. Pode acontecer, mas não necessariamente. Os nossos ciclos não mimetizam tão bem os de outras espécies, de outros mamíferos, mas acaba por haver alguma predominância ali entre junho e outubro, é verdade, mas não é algo que seja obrigatório. Acima de tudo, aquilo que já foi referido é que é importante, quando esta perda de cabelo é mantida e prolongada, deve ser abordada e, acima de tudo, algo que é importante é, eu estou a perder cabelo, mas isto é o filme, eu estou a perder cabelo. Como é que é a fotografia? Eu olho e tenho falta de cabelo? Isto é super importante, porque muitas vezes estou a perder cabelo e se tenho falta de cabelo, se não estou na renovação fisiológica, então provavelmente tenho patologia que deve ser abordada. E depois não é só isso, eu costumo dizer que nós não devemos subestimar ou minimizar os problemas do cabelo. A partir do momento em que a pessoa tem queda de cabelo, e se isso é um problema, e se deita a pensar nisso e acorda a pensar nisso, é para procurar ajuda, e ajuda especializada nessa área. Portanto, aí eu acho que não se deve subestimar. Sim, porque nós temos o problema de tratar cedo patologia que pode ter um custo diferente se for tratada cedo, mas o que a Marisa está a dizer é o impacto emocional que vai ter e que não é desprezável. Por isso, se isto está a mexer com o doente, claro, justifica ser observado. A observação pode dizer, olha, o seu cabelo está normal, está a passar neste ciclo, nós usamos meios complementares, fazemos os testes que há para fazer e dizemos, ok, acalmamos o doente e apaziguamos. E a consulta é terapêutica. Ok, não vai ser medicado, pode não precisar de nada, ok, mas quando não é assim, também estamos à altura de corrigir. Qual é que é a mensagem principal que gostariam de deixar a quem nos ouve e que pode eventualmente ter algum problema de cabelo? Posso começar eu, António? Força. Então eu acho que, em primeiro lugar, aquilo que eu acabei de dizer, não subestimar o problema. Eu acho que para quem quer que seja, que já teve uma doença de cabelo, mesmo que tenha sido uma queda de cabelo, sabe que isso pode ser importante e pode de facto mexer com o seu dia-a-dia. Por isso, acho que dizermos a uma pessoa que está a perder cabelo, não te preocupes que isso é só cabelo, não morres disso, existem perucas, quer dizer, eu acho que este tipo de aconselhamento ou de diálogo não é benéfico e não vai melhorar a sensação de quem tem a queda de cabelo. Em segundo lugar, acho que hoje em dia existe tanta informação e de tão fácil acesso que às vezes as pessoas vão tentando, por autorrecriação ou por conselhos que vão ouvindo, autotratarem-se e às vezes em vez de melhorarem ainda estão a induzir agravamento e ou aparecimento de outro tipo de patologia. Portanto, como eu costumo dizer, primeiro é não estragar. E por outro lado, acho que é importante haver esta literacia, ou seja, haver um esforço para educar as pessoas no sentido de que cabelo também é estrutura viva, cabelo também adoece
e quando está doente, deve ir ao médico. E procurar informação nos sítios certos também Claro. é importante. Doutor António, uma nota muito rápida. Então, concordo que realmente, muitas vezes, quando o doente é automedicado ou lê apenas o que lhe aparece, pode não estar a fazer o mais correto, mas não só. O que me preocupa muitas vezes é que pode estar a perder tempo que pode ser precioso. Claro. E isso, porque muitas vezes tempo é cabelo. E muitas vezes a queda pode ser um destes temas de que falamos, mas pode ter outro tipo de queixas, pode ter causas chamadas sistémicas, ou seja, causas da saúde global, pode ter a ver com doenças da tiroide, pode ter a ver com doenças autoimunes, pode ter a ver até com doenças do foro psicológico. As causas muitas vezes são múltiplas, é preciso abordar isto para ver de onde é que vem. É fisiológico, normal? Ok. É patológico? Então patológico abrimos aqui uma chaveta enorme, porque para cada tipo específico vamos ter depois caminhos diferentes. E é isso que é necessário aconselhar, observar e, quando a queda é realmente prolongada, procurar ajuda ou quando tem outras características. Nós estamos a falar aqui da queda em isolado, mas muitas vezes temos comichão, dor, desconforto com o couro cabeludo, descamação, às vezes até libertação de algum tipo de líquido, desconforto, Perda de pelo noutras localizações. perda de pelo ou outros sintomas sistémicos, não é? Eu posso ter uma pelada no cabelo e posso ter uma mancha na cara. Isto possivelmente vai-me levar para um diagnóstico completamente diferente. Por exemplo. Nota finalíssima, posso? Mais um minuto. Só um minuto. Ainda relativamente às doenças do cabelo, a gestão da expectativa é muito importante para os nossos doentes. E no cabelo tem a particularidade de existe uma decalagem entre o que está a causar a doença e o início do tratamento. E como tal, a resposta ao tratamento, eu costumo sempre dizer aos meus doentes, não vai ser Photoshop. Portanto, vamos ter que aguardar com tranquilidade, vai ter que confiar em mim e acreditar que aquilo que eu lhe estou a sugerir e que eu lhe estou a prescrever vai funcionar. E lá está, por isso é que o doente é submetido a fotografia clínica, a tricoscopia, que posteriormente vão ser feitas novamente para permitir o follow-up e a resposta ao tratamento. Obrigada. Muito há ainda a dizer sobre este tema, mas com a Exdin e o Observador vamos continuar a trazer saúde para o centro deste debate. Aqui descomplicar e desconstruir são as palavras de ordem, portanto juntem-se a nós nesta viagem. Até ao próximo episódio e quero agradecer. Muito obrigada, Dr. António, muito obrigada, Dra. Marisa. Até ao próximo episódio. Obrigada. Obrigada. Bem gosto.